Pessoal, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia e quarta edição do Longevidade Expo Mais Fórum. E sejam muito bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham em casa pela internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão nos mais de 100 clubes esportivos e 50 shopping centers que participam da Silver Week, a semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada em shopping centers em várias cidades do Brasil, que acontece de 29, desde ontem até 9 de outubro. Então, sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham na programação da Rede Vida de televisão. A iniciativa é da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers e também com a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. São 11 dias de repletos de promoções, campanhas publicitárias locais, atividades e interações em shopping centers em todo o Brasil. Bom, eu sou o Wellington de Oliveira e nós vamos estar juntos durante todo o dia com uma programação intensa de assuntos e de atividades, com a participação de mais de 200 especialistas das mais variadas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores. Além disso, nós temos a participação de mais de 70 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Vocês podem conferir todos esses lançamentos na área de exposição, aqui mesmo no Centro de Convenções Rebouças. Bom, antes de iniciar esse segundo dia da nossa Longevidade Expo Mais Fórum, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, claro, que é o Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, EMS, Transmontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolate, além do apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também aos mais de 20 parceiros de conteúdo que nos ajudaram a construir essa maravilhosa e intensa programação e às empresas e entidades que participam da exposição. Muito bem, vamos à nossa programação. A partir de agora, o primeiro painel vai tratar sobre o uso da cannabis para fins medicinais. E para discutir esse tema interessante, chamamos ao palco o Dr. Mário Luiz Greco, médico especializado em clínica médica, saúde ocupacional e medicina canabinoide, com fellowship em medicina da família nos Estados Unidos. Muito obrigado. Dr. Rodrigo Fonseca Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do HC, mestre em Políticas e Serviços de Saúde Mental, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, pesquisador do uso clínico da cannabis medicinal e psicodélicos, criador da marca Psiquiatria da Sociedade. Convido também o Dr. Siddhartha Zuanon Dias, médico neurocirurgião, especialista em dor e medicina tradicional chinesa e medicina canabinoide. E para moderar e mediar esse primeiro painel, convidamos aqui o Danilo Gonçalves, que é jornalista de formação e comunicador com vivência em diversos veículos de comunicação, com destaque para o portal Terra e Comunidade Papo de Homem. É papo sério, Danilo, é com você. Bom dia a todos presentes aqui no auditório, público de casa. Bom dia aos meus convidados, aos nossos convidados. Eu queria começar só agregando uma titulação aí ao currículo do Dr. Mário Greco, que aí faz todo sentido com a presença dele aqui, assim como os meus colegas. Dr. Mário Greco, vamos lá, deixa eu achar aqui. Foi escolhido recentemente como um dos líderes mais influentes da América Latina no campo da longevidade pelo Longevity Leaders International. Temos uma presença internacional aqui. Bom, meus convidados dispensam mais apresentações, já foram feitas ali pelo mestre de cerimônias. Queria também complementar a minha
a minha titulação ali. Eu sou gerente de projetos numa das agências de parceiras de conteúdo aqui. A agência se chama RS. Mais de 20 anos no mercado, e a gente flerta muito com o nicho da saúde, associações de pacientes, associações de especialidades. E nos últimos 2 anos, pelo menos, temos desenvolvido muitos projetos e estudado muito o universo da cannabis medicinal. E, além da ARS, nossa agência, ela mora dentro de um espaço colaborativo para a realização de eventos, treinamentos, chamado Usina Colab. Queria convidar vocês para visitar nosso stand lá na Rua G, onde a gente vai carregar o Dr. Mário depois para fazer uma sessão de autógrafos deste livro dele. Opa! Cannabis Medicinal Baseado em Fatos. Eu não terminei de ler ele todo ainda, mas estou nos finalmentes e, enfim, dispensa comentários. E aí eu queria começar já provocando aqui o Dr. Mário, pela ordem. Dr. Mário, para a gente começar essa desmistificação do uso de cannabis na medicina, cannabis danifica os neurônios, é isso mesmo? Essa é bem provocativa, não tem dúvida, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui já ouviu falar isso. Quem já ouviu falar que cannabis mata neurônios? Olha, bastante, né? E a verdade é o seguinte, isso daí é fake news. Cannabis, ela causa neurogênese, ela causa aumento do número de neurônios, causa aumento das sinapses, sinapsegênese, e, além de tudo isso, melhora a plasticidade cerebral. É por isso que está sendo utilizada bastante em doenças neurodegenerativas, onde há uma recuperação importante. Além das outras condições, não é? Quando a gente usa cannabis medicinal, a gente não está falando só de uma enfermidade. Nós estamos falando das várias possibilidades que a cannabis tem. E falando em longevidade, então, é perfeito medicamento para o tratamento de pessoas, e não só tratamento, mas o uso dela, pessoas com mais de 60 anos. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas hoje com mais de 60 anos, elas usam a cannabis medicinal. E usam para qualidade de vida. Por quê? Porque ela serve para tirar dor, ela serve para melhorar a parte cognitiva das pessoas, ansiedade, depressão, dor crônica, e vai por aí afora. Ela já está aprovada para epilepsia, confirmada nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Maravilha. Doutor Rodrigo, pegando esse gancho, em um dos projetos que conduzimos aí nos últimos 2 anos, que eu citei no início, uma das fontes, a doutora Marcela Gouveia, que estuda o uso dos derivados de cannabis na medicina estética, falava que é impossível, no presente momento, fazer um recorte, né, de uso na estética, como o doutor Mário falando, né, nas diversas possibilidades, sem entender historicamente como é esse uso, justamente pelo estigma ainda existente, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, dos seus estudos, o que o senhor vê pelo mundo aí, né, do uso de liberações. E quando a gente fala de liberação, acho que é bem importante a gente falar, a gente está falando de liberação de maconha, necessariamente, né? E então, quando a gente está falando de cannabis medicinal, a gente não está falando restritamente de maconha, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho esse cenário mais global. Sem dúvida. Acompanhando o avanço das legislações em relação a cannabis no mundo, um estudo bastante interessante que a gente teve acesso é de que uma maior liberalidade na legislação, ela não se traduz necessariamente em aumento do abuso de cannabis para fins recreativos. E outro resultado interessante dessa liberação é a redução do consumo de medicações prescritas, né? Existe uma tendência à descontinuação de medicamentos para dor, de medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, especialmente entre as mulheres, né? Existe esse recorte de gênero aí nesse perfil. As mulheres seriam mais
propensas a descontinuar os tratamentos prescritos e teriam uma maior adesão à cannabis medicinal, o que redunda em qualidade de vida, em redução de iatrogenias, né? Então, acho que essa abertura para a cannabis medicinal reflete também uma nova relação dos pacientes com a própria saúde, com o próprio autocuidado, e isso, sem sombra de dúvida, é um subproduto bastante desejável e positivo aí, né, dentro da medicina tradicional. Jogando um pouquinho rapidamente aqui para uma fala mais clínica, conversava bastante com o Dr. Siddhartha ontem no nosso Longevidade aí no espaço, e ele falava muito de algumas cenas que eu acredito que os nossos outros dois convidados também vivenciem, sobre mães que chegam com crianças com convulsões diversas, inúmeras convulsões ao consultório, e a prescrição costuma ou pode ser uma solução razoável. Queria um comentário sobre isso, que foi muito frutífero ontem, quando falávamos sobre. Antes de mais nada, um bom dia a todos, né? O que nós estamos conversando hoje já vem do século passado. Nós temos relatos, né, desde 1974, né, a USP ela já mostra que o uso da cannabis medicinal no auxílio e no tratamento de crianças com epilepsia refratária. Nós estamos falando isso de 1974. Quem nasceu naquela época, hoje é longevo, não é? E recomeça esse trabalho de uma maneira como? Num trabalho de embate dessa cannabis, que hoje, né, temos que tomar cuidado para não virar modinha, mas é uma medicina séria, é uma medicina baseada em evidências, é uma medicina que muitos vão falar que é off-label, que não é. A neuroplasticidade é uma realidade. A proteção cerebral é uma realidade. E mais realidade que isso, só sabe uma mãe que tem o seu filho que não consegue uma estrutura fazendo uso de medicações, 25 comprimidos por dia, ou que já passou com o neurocirurgião, que já fez uma cirurgia e ainda continua convulsionando. Então, eu não tenho medo de quando o paciente chega no meu consultório, ou então vai fazer uma telemedicina, e nós dizemos assim, é uma indicação. É uma indicação que começa ali atrás também com um sacerdote, um padre Ticão da vida, que ensinava as mães a macerarem Então, isso é realidade. Essa é a realidade de Tencaqui. Então, muita gente aqui que está nos ouvindo está entendendo que esse trabalho de muitos anos está surtindo efeito. É um trabalho de formiguinha, sim, é um trabalho difícil, mas que é realidade. Você vê uma mãe também que tem uma criança que não consegue parar, né, nem com galinha pintadinha no celular, mas quando toma uma gota de um CBD, ele consegue sentar em frente da televisão e dar pelo menos um pouco de calma. Não calma para a mãe, não calma para o pai, não calma para uma família, mas calma para ele mesmo, né? Que não consegue conversar, sentar e almoçar direito. Como também, né, de uma pessoa com um câncer terminal, né, que você tem que fazer procedimentos que não aguentam mais, ela pede, pelo amor de Deus, me mate. Sabe o que é ouvir isto? Mas quando você introduz, né, com a tão famigerado THC, e a pessoa ela consegue aquele conforto que consegue chegar até um pouco mais, e a família percebe. Então, vale a pena. Né? Isso desmistifica. Porque quem fala mal é quem não usa. Não entende, não estuda, não vê, não vai atrás. Né? Doutor Mário, falando em se informar, quem não estuda, quem vai atrás,
seu livro, que para quem está em casa está à venda na Amazon, e assim que acabar o painel para os presentes aqui, lá na Rua G, no nosso stand, o Dr. Mário vai estar lá autografando. Cannabis medicinal baseado em fatos. Que fatos são esses, Dr. Mário? Olha, fatos verdadeiros, estudos clínicos. Eu realmente estava cansado de ficar ouvindo pessoas falarem mal da cannabis, confundirem com maconha, tá? E eu resolvi escrever o livro, que é exatamente para esclarecer, para ajudar as pessoas a entender melhor essa droga maravilhosa, maravilhosa, né? E eu tenho mais de 1.500 pacientes já tratados com cannabis medicinal, e realmente com muito bons resultados. Então, eu decidi dividir isso também, mostrar os estudos clínicos que existem. Alguns já estão aprovados pelo FDA, como é o caso de epilepsia refratária, esclerose múltipla, aprovada, como medicamento alopático. E também outras indicações que têm estudos, e eu apresento aí mais de 60 enfermidades que têm sido utilizadas com resultados bons. Não estão ainda no nível de padrão ouro do FDA, mas comprovado, é questão de utilizar, né? E eu acho que é muito importante, porque as pessoas procuram a cannabis, infelizmente, como a última opção. Em vez de ser a primeira, que normalmente eu prescrevo como primeira opção. Mas depois que já usou um monte de medicamento alopático, depois que já foi em vários médicos, quando não tem mais nenhuma opção, aí procura cannabis, né? E é interessante também que quem está procurando muito a cannabis são as pessoas mais idosas, com doenças crônicas. E é interessante que quem leva eles no consultório é o neto, é o filho, que estão vendo e aprendendo e se informando, né? Então, tem um paciente meu que, no consultório, foi com o neto, né? E eu já desconfiava que era o neto, né? Mas o comentário interessante dele foi falar: olha, doutor, eu fui sempre contra a maconha, meus filhos, meus netos, tá? E hoje eu estou aqui para ser tratado com cannabis medicinal, né? Então, essa foi a principal razão, realmente, de dividir informação, abrir para as pessoas e me expor. Claro, quer criticar? Pode criticar, mas, graças a Deus, não tenho tido muitas críticas, não. Como comunicador, eu não posso deixar de dizer que nós somos agentes dessa transformação, de levar essa mensagem, né, de desmistificar. Eu uso muito essa palavra sempre que começo a falar sobre cannabis medicinal com os especialistas. Pois não. E, Danilo, o que é interessante é que as pessoas falam, porque, é claro, apenas 1% dos médicos prescreve cannabis medicinal. Então, pensa nisso, 99% não prescreve. Dentro daqueles que não prescrevem, tem aqueles que nunca ouviram falar, nunca leram nada e são contra, simplesmente contra. Então, o paciente vai e fala: doutor, e cannabis medicinal? Ah, não acredito nisso, isso daí é besteira. Aí o que faz? Quando me procuram, né, eu vejo os absurdos que eu tenho que ficar ouvindo. E, infelizmente, agora já nem mais, porque eu falo: olha, tem um livro muito bom para você ler, de um autor muito famoso, tá? Olha. Valer. É interessante, né? Porque na década de 80 chegou no Brasil uma especialidade chamada acupuntura. Hoje ninguém contesta. Só que eu faço parte dessa época, né? O Dr. Isao Yamamura, da Unifesp, né? Nós tínhamos que nos reunir de uma maneira secreta, porque os colegas médicos, né, falavam: vocês são loucos, isso não existe. Medicina tradicional chinesa, acupuntura não faz nada, mas o passar do tempo, o servir à comunidade, o fazer, hoje é uma especialidade médica. Então, é uma questão irrefutável que vai acontecer, que já está acontecendo. E eu sempre digo o seguinte: se o plano de saúde está pagando, tá? É porque funciona, porque senão eles não pagariam, na verdade. Com certeza. E eu comecei, o professor Elisaldo Carlini, que foi talvez o maior médico em termos de fitoterapia,
que infelizmente faleceu ano passado, ele foi o primeiro médico a fazer um estudo para epilepsia, 1980, mais ou menos. E ele pegava a erva, porque ele podia ser preso se estivesse fazendo estudo, né? E ele era muito amigo do professor Rafael Michulan, de Israel, e o professor Rafael Michulan mandava no correio as folhas no meio de trabalho científico. E ele sintetizou aqui, fez tratamento, mais ou menos 15, 20 pacientes, e provou que funcionava para a epilepsia. Agora, acredite, todo mundo naquela época era contra, a maconha faz mal, não pode. Diga-se passagem, até hoje não morreu uma única pessoa por overdose de maconha, tá? E aí, o que aconteceu? Nada. 1980, até praticamente 5 ou 10 anos, ninguém publicou mais nada, não falava mais nada. Por quê? Porque corria risco de ser preso. Inclusive, o professor Carlini, e eu estava com ele nesse dia, ele fez uma apresentação e o delegado chegou lá e levou ele para a delegacia, porque ele estava fazendo apologia ao crime. Imagina, né? E ultimamente, com 90 e poucos anos, praticamente, estava fazendo um estudo de epilepsia com ele. Infelizmente, ele veio a falecer. Doutor Rodrigo, como é figurar no rol desse 1% dos médicos que prescrevem ou que levantam a bandeira ou que se expõem, né, ao uso da cannabis? Sem dúvida, acho que existe um componente de ousadia, né, e de exposição a críticas, como foi falado também, mas eu acredito que a medicina ela precisa avançar, né, e estamos num momento de transição de paradigmas, né. A gente tem lidado com uma carga de doenças crescente, a contribuição das doenças crônicas cada vez mais insustentável para os sistemas de saúde, para os planos de saúde, para os profissionais de saúde. Então, creio que a gente também, eu me sinto privilegiado de viver num momento histórico que permite esse avanço. Coisa que há 20, 30 anos atrás a gente teve uma interrupção das pesquisas, como foi mencionado, um proibicionismo científico, inclusive, né, que retardou muito a construção de evidências, de dados científicos que corroborassem o uso clínico de cannabis e outras substâncias como os psicodélicos também. Então, eu me sinto numa vanguarda desse processo, e creio que a medicina tem que caminhar por esses novos caminhos, né? De fato, algo se esgotou na forma como entender as doenças, como entender o doente, como lidar com as pessoas, e acho que a cannabis e outras substâncias permitem um resgate também de uma nova relação das pessoas consigo próprias, com a própria saúde, uma busca por qualidade de vida, uma busca por entender melhor os seus processos fisiológicos, seus processos mentais, né? E esse é um momento muito bonito. Eu encaro como um momento de uma oportunidade científica, assistencial, humana e de discussão na sociedade muito interessante. Estamos distante da consolidação dessa revolução ainda, doutor Siddhartha? Não, nós estamos a caminho. Eu acho que as pessoas que estão aqui conosco e tantas outras que gostariam de estar conosco aqui, elas entendem que tem muita gente, sim, que também não se entende, né? Porque existem algumas coisas, né? Mas eu uso a maconha recreativamente. Vocês são contra isso? Eu acho que tem que ver muito por trás, de um ponto de vista neurológico, de um ponto de vista social, de um ponto de vista de uma identidade própria. A palavra recreativa, ela é recreativa, mas por trás também guarda muita coisa. Muitas opressões, muitas ansiedades, muitas tristezas, muitas coisas que você não vai conseguir tomando remédio, como você não consegue usar como os remédios clássicos que tarja preta, que você vai no médico e quando está acabando o seu remédio você fica desesperado porque você precisa ver a certeza da receitinha azul, né? Porque o sistema endocannabinoide, ele é natural no corpo, isso já está provado cientificamente. Quando você faz exercício, quando você tem uma boa conversa, quando você faz amor, quando você faz esporte. E melhora, né? A gente estava conversando.
Cannabis resolve tudo? Não. Não resolve. Tanto que ela faz parte de três flores diferentes. Cada uma com suas maneiras e seu jeito de ser. Então, quando você entende isso, você começa também a se entender. Quando você vai no médico, em alguém que prescreve, né, você não está tomando... Você não pega o frasquinho e vai para casa com mais um remédio. O médico te ouve. Quem faz a prescrição séria da cannabis, ela te ouve. Então, isso é o ato médico, né? Você melhora das suas dores e você vai fazer a sua fisioterapia. Você melhora das dores, você vai fazer o seu esporte. Você melhora das dores, você tem um sentido melhor com a sua família. Você vai no seu psiquiatra? Sim. Você vai no seu psicoterapeuta? Sim. Não existe milagre. Então, existe um resgate da condição humana. E isso é medicina. Né? Exatamente. E uma coisa importante é o sistema endocannabinoide, que muitas pessoas ainda não sabem que nós produzimos cannabis no nosso corpo. Explica pra gente, exatamente doutor. igual a planta. Explica pra gente sobre o sistema endocannabinoide. Então, a cannabis como planta, ela produz canabinoides, fitocannabinoides, né? E tem mais de 500, mais de 150. Além disso, tem outros produtos, flavonoides e uma série de outros produtos que vai para mais de 500, todos eles com alguma atividade terapêutica que está sendo estudada agora. Talvez a melhor época agora de pesquisa em cannabis é por causa, não é, da descoberta de todos esses outros componentes. Então, o que existe? Existe a planta que produz cannabis. O nosso organismo produz cannabis também. E foi descoberto, em termos de pesquisa, até recente, 20, 30 anos. E o que acontece? Existem os receptores praticamente no corpo todo, no cérebro, e os endocannabinoides, diferente, né, do fitocannabinoides, eles encaixam nesses receptores. O professor russo, um americano, que tem feito muito estudo, ele diz que a deficiência de endocannabinoides é que acaba causando a doença. E como é que você faz? Você usa o fitocannabinoide para repor essa falta de canabinoide. Então, é um sistema quase como fosse chave e fechadura, onde a chave é o receptor, ela é estimulada pelo endocannabinoide ou fitocannabinoide e tem um efeito terapêutico. Então, é ciência, não é achismo. É espetacular, porque ajuda em todos os aspectos, praticamente, causando uma homeostase. Homeostase quer dizer o equilíbrio corporal. E é fantástica essa ideia. O endocannabinoide foi chamado de anandamida, né, pelo professor Rafael Michula, estava envolvido nessas pesquisas, que anandamida quer dizer molécula da felicidade, né, porque ela tem semelhante ao THC. Olha que coisa fantástica. Então, a grande pergunta é a seguinte: quem veio primeiro? Veio no humano ou veio na planta? Tem pessoas que acreditam que é epigenética influenciou bastante e que a planta, pelo seu uso milenar, acabou alterando o nosso genoma, fazendo com que o nosso corpo tivesse um sistema de proteção, praticamente uma dádiva divina, não é? Que aconteceu. É super interessante. Maravilha. A gente já falou um pouquinho de FDA, falamos muito sobre a Europa, né? Enfim, no topo aí das pesquisas e desenvolvimentos. Queria jogar para os três aqui como é que os nossos vizinhos, nossos irmãos aí, argentinos, chilenos, têm tratado e têm usado cannabis medicinal. Quem à vontade. Bom, nós estamos super atrasados em relação ao cannabis medicinal, tá certo? Hoje, se vocês, para quem vai nos Estados Unidos, entra no supermercado, vai ver que tem cannabis para tudo, né? Cosmético, longevidade, para tudo, praticamente. E é considerado suplemento alimentar. E nós aqui no Brasil, nós estamos dependendo da Anvisa, apesar que agora já está muito mais fácil, mas nós estamos muito atrasados. O Uruguai está exportando produto para cá, para o Brasil. Estados Unidos, super avançado. O principal país que tem o maior avanço é Israel. Agora, o Canadá também está super avançado, fazendo um monte de pesquisas, e, mais uma vez, nós estamos na traseira, né? É impressionante a dificuldade.
Por quê? Porque tem gente que não entende. Certas religiões são contra. E eu fico louco com isso, porque eu estou vendo o benefício que causa. Como é que não aprova ou quer dizer que não, nós não vamos, no meu governo, que seja, nós não vamos nunca aprovar cannabis medicinal? Quer dizer, eu tenho que ficar ouvindo isso. Eu tenho ido para Brasília, eu tenho batalhado bastante para facilitar isso. Mas, respondendo a sua pergunta, nós estamos muito, muito, muito atrasados ainda. Concorda, doutor Rodrigo? Concorda com o atraso? Concordo. Obviamente que sim, né? Que, sem dúvida, acho que tem uma série de componentes para esse atraso, né? Acho que componentes aí políticos, mas eu destacaria os componentes culturais mesmo da forma como o médico brasileiro encara as novas tecnologias, as terapias inovadoras, né? Ele ainda acaba sendo muito refém de uma postura mais conservadora, né? E isso, sem dúvida, impacta na prescrição e na adesão a essas novas terapêuticas. Apesar de que também, por outro lado, eu tenho observado uma curiosidade crescente, principalmente entre os residentes, entre os médicos mais jovens, né? Eles têm uma abertura natural maior à inovação do que a gente que está há mais tempo na luta, né? Então, eu acho que existe um movimento favorável à inovação, mas a gente ainda lida com um cenário macro aí, que é burocrático, moroso, né? Mas que a nossa atuação, a atuação da sociedade civil, dos formadores de opinião, é fundamental para que a gente possa avançar cada vez mais. Maravilha. Eu estou, obviamente, ouvindo aqui e lendo a contracapa do livro do Dr. Mário, e ele fala o seguinte: este livro busca vencer a desinformação e mostrar que a nossa sociedade só tem a ganhar com o uso da cannabis medicinal. Queria que o Dr. Siddhartha comentasse essa frase. Eu volto a dizer, quem usa sabe, vê e sente, né? Quem se propõe a trabalhar com isso também pega essa dificuldade do bom produto, né? O que denigre é não só a falta de informação, mas também achar que de qualquer lugar pode vir algo, né? É como você acreditar, se isso já aconteceu, vamos falar de medicações comuns, né? Você pega uma medicação que você compra, ela é similar, mas quando você usa isso é a qualidade do produto, né? Você está falando de botânica, você está falando de fitoterapia, você está falando de... Vamos falar uma coisa bem mais simples que as pessoas entendem. Aromoterapia. A lavanda que é cultivada em tal lugar pode te acalmar. A lavanda que é em um outro ambiente pode te deixar excitado. Isso é sentir, isso é saber, isso é estudo. E é isto, sim, nós estamos numa época que nós podemos decidir para onde nós vamos conseguir avançar. Também existe muita gente boa nos Estados Unidos, na Europa, que sofre com uma liberalização total do produto que as pessoas elas usam como se fosse balinha. Tem que tomar cuidado disso também. Justificativas que não levam a nada. Isso faz com que o produto ele se torne não medicinal, mas ele se torne, então me dá e dá mais 2 dessa também. E não é assim. Você precisa entender para que você está usando. Volto àquela questão. Você não pode usar a medicação. Imagine se você pudesse usar um lorazepam, um bromazepam comprado em qualquer lugar. Se não tivesse algumas regulamentações, se tornaria um descambo. Se tornaria uma maneira que não é... A questão não é controle social. Eu volto a dizer uma nova dimensão da sociedade, de poder saber o sentir, de poder entender, né? É como a medicina desvairada dos produtos hoje, que você coloca produtos de beleza, e quantas vezes a gente olha um frasquinho que fala que tem, aqui tem fitocannabinoide, aqui não tem nunca disso, não tem nem cheiro, só colocar o nome.
não é o preciosismo, né? Existe tanta gente que, né, que vai o vinho, não, esse vinho e não compra. Mas quando fala cannabis, então me dá 2. Não é assim. Então, é uma solução, né? Eu espero que os meus colegas entendam. Ela é uma participante de solução. Não vá atrás disso como uma grande... Senão vira promessas, aí volta a ser uma religião. E não é isso. É estudo, né? Quantas vezes você abre mão, quantas vezes nós estamos abrindo mão, né? Mas é a nossa necessidade como médico. A gente abre mão de tudo para estudar, para poder ter um livro, para poder ter um tratado. Né? Porque na nossa época não tinha nada escrito. Nós que estamos escrevendo em português, é tudo em inglês, ou então... Né? Alguém na plateia queria fazer alguma pergunta? Acho que o pessoal de casa não vai ouvir, mas eu posso reproduzir aqui. Sim? Senhora, está chegando um microfone aí. Boa tarde. Eu gostaria de saber de algum de vocês o valor monetário do uso da cannabis medicinal e de quando nós, de alguma forma, importamos do Uruguai, por exemplo, o remédio cannabis, esse tem um preço muito alto, a produção da cannabis é muito cara, ou seja, é uma coisa viável para qualquer um usar? Bem, esclarecer uma coisa. Hoje a Anvisa permite a importação individual. Então, eu, como médico, posso fazer uma prescrição de cannabis e o paciente vai conseguir comprar um produto que é feito nos Estados Unidos, na Europa, no Uruguai, no Paraguai. Tá Doutor, certo? desculpa, esse processo requer judicialização ou ele é orgânico? É totalmente diferente. Orgânico ficou irônico aqui, né? Mas não é? Isso aconteceu por causa das mães das crianças com epilepsia refratária, foram lá na Anvisa, brigaram, e eu recomendo vocês assistirem um documentário chamado Ilegal, tá certo? Aproveito já também dizer que tem um outro que é do professor Rafael Michula, que é excelente, O Cientista. Tá? Vocês encontram facilmente. Tem disponível, né, no YouTube, né? Exatamente. E no Neuro Fora da Matrix. Exatamente. Pode ir lá no Neuro Fora da Matrix, ele completo lá, vocês vão encontrar esse filme lá. Bem, então, hoje eu, como médico, faço uma prescrição. Tá? A prescrição tem que ir para a Anvisa, ser aprovada. Antigamente demorava 3, 4 meses. Por incrível que pareça, a pressão tão grande, do número tão grande de pessoas que estão recebendo receita, aprova em 1 e 2 dias. Então, em 2 dias você está aprovado, aí passa a própria empresa que o médico prescreveu o produto, ajuda a fazer a compra do produto. É tudo bem facilitado. Tá? Então, aí eu compro o produto do país e pago o preço que está lá. Eu pago aqui. Tá? Por incrível que pareça, é mais barato do que o produto que tem na farmácia hoje, que foi o primeiro a ser lançado, da Prate Dona Dulce, tá certo? Que é o canabidiol. Só que esse produto é sintético. Esse eu descarto, mas não tenho a menor dúvida, eu nunca prescrevi nem vou prescrever sintético de cannabis, sabendo que nós temos um produto que é natural, é o extrato da cannabis, que eu posso dar com todos os componentes que existem, eu vou dar um produto isolado que é sintético. Então, está provado, hoje vocês conseguem na farmácia. Só que custa R$ 2.300, tratamento para 1 mês. Tá inviável. Aí, o que aconteceu? Começaram a surgir associações que hoje fazem a produção, plantação, sem autorização da Anvisa. Tem autorização do juiz, não é? Faz uma liminar, hoje, judicialização. Tá? Então, hoje você consegue comprar um produto. Só que é um produto artesanal. Não tem muito, algumas têm controle de qualidade, outros não têm. A gente tem brigado bastante para que essas associações mandem a cannabis que eles estão extraindo e que faça, junto à universidade, avaliar o que tem dentro. Isso é muito importante. Para nós, médicos, é importantíssimo. Então, hoje, já tem várias
que estão fazendo isso. Associações sérias, Associações né? sérias. Encontram também dificuldades para melhorar os seus maquinários por uma questão de investimento. É um pessoal muito bom, um pessoal que tem salvado muita gente, ajudado muitas Sem famílias com uma responsabilidade muito grande, mas vira e mexe e vê assim, ó, a plantação de tal foi fechada porque a judicialização terminou. Ou né? porque o controle de qualidade O controle de qualidade não dá. A Então, Anvisa está louquinha para fechar algumas delas, não é né? fácil, né? Então, e vai prejudicar, porque é caro. E a pior coisa que tem é, às vezes, né, o paciente vai, te procura e você prescreve cannabis e ele não tem dinheiro para comprar. Não tem. Então, apesar que o importado é muito mais barato, por R$500 eu consigo tratar uma pessoa contra os 2.300 num produto aprovado na farmácia que paga imposto, por isso que é tão caro. Então, respondendo a sua pergunta, espero que respondi, né? Tá bom. A gente não tem mais tanto tempo assim para abrir para outras perguntas, mas procurem os nossos especialistas aí nas redes sociais. Eu queria abrir para uma rápida fala de encerramento e fazer minha última propaganda aqui. O livro do Dr. Mário Greco, à venda na Amazon. E também aqui no nosso stand, na Rua G, na próxima 1h30, aí, acabando aqui, ele vai estar lá autografando os livros. Enfim. Doutor, por favor. Agradeço imensamente a oportunidade de estar compondo essa mesa, né? E vocês também nos assistindo aqui em casa. E, de fato, acho que, repito, né, a cannabis ela é um veículo dessa nova relação das pessoas com a própria saúde, com o próprio autocuidado, e não pode se tornar simplesmente mais um produto de consumo, porque senão retomamos ao paradigma anterior, né? O paradigma de adquirir uma medicação sem maiores significados, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente criar significados, para a gente se reconectar com uma série de aspectos relacionados à saúde, dos quais a gente tem ficado muito distantes aí. Muito obrigado a todos. Dr. Mário? Eu acho que nós temos que nos tornar agentes de transformação, sabendo que existe um produto que é excelente, um produto que está ajudando muito as pessoas, e, inclusive, eu recentemente estou fazendo um estudo clínico no HC, na área de ginecologia, né, na síndrome da menopausa. E por quê? Porque a menopausa tem tantos fatores, tantos sintomas, que é ideal para estudar cannabis. É um estudo sério, duplo cego, feito na Faculdade de Medicina, é claro. Então, isso é uma dádiva. E hoje a gente pode fazer estudos clínicos e tentar confirmar a eficácia, coisa que antigamente era até proibido, imagina. Então, para mim, é uma felicidade poder participar desses estudos clínicos aqui no Brasil. Tá? Muito obrigado, Dr. Mário. Dr. Siddhartha? Estudar, ver, comprovar, se associar, lutar, ir à frente, continuar estudando, continuar se associando, continuar lutando, continuar ajudando gente. Nós vamos conseguir fazer uma bola de neve. E essa bola de neve, quem sabe daqui 10 anos, outros longevos também estarão aqui e com dinâmicas, novos momentos. Vocês são os novos longevos. Então, bola para frente, conte conosco, nós vamos continuar estudando, vamos continuar atuando. E muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão aí junto conosco na Rede Vida, no YouTube, e todo esse trabalho. E parabéns novamente para a Expo Longevidade. Muito obrigado. Queria agradecer também pela oportunidade, lembrar do livro, não vou fazer a propaganda do livro mais uma vez, todo mundo já entendeu. E acrescentar só mais um verbo aqui à listinha do Dr. Siddhartha, comunicar. Acho que somos, né? Eu como comunicador, não sou médico, então o que eu posso fazer é comunicar, perguntar, expandir a mensagem. Enfim, acho que todos nós que estamos aqui sentados nesse auditório, quem está em casa,
temos esse potencial, né? Vamos comunicar para desmistificar. Muito obrigado, boa tarde. Tenhamos todos um excelente evento. Obrigado aos convidados. Foi um prazer.